Tecnos informa. É hora de mais uma atração nas 41 emissoras da Rede Bandeirantes. Tecnos lança o relógio que vai tomar conta do seu pulso. Tecnos Top Watch. Tecnos Top Watch, o top das horas. I taught the cowboy how to ride and roll. The very best of country music. I taught O melhor repertório da música country com seus melhores artistas. I used up The very best of country music. Em discos e fitas CBS. I sold. Muito boa noite, estamos começando agora Prefeito 88. Nós ficaremos juntos até o dia 15 de novembro, sempre com a participação dos candidatos. Falaremos aqui os principais problemas dos municípios do estado do Rio de Janeiro e um pouco do Brasil também. Hoje é um convidado especial, até porque ele tem experiência administrativa a nível de município e de governo também. É justamente o governador do estado, Moreira Franco, que já foi prefeito de Niterói. Para conversar com o senhor, governador, nós convidamos Ana Lúcia Viana, do Departamento de Jornalismo da Rede Bandeirantes, e Paulo Branco, que o senhor conhece muito bem, comentarista também da Rede Bandeirantes de TV. Eu perguntaria para o senhor inicialmente qual seria o seu papel nesta campanha em relação ao seu candidato, o candidato do PMDB, do seu partido, José Colagrossi. Enfim, qual será a sua postura nesta eleição 88? Olha, eu tenho dois compromissos. Um compromisso partidário, e cumprirei com muita disciplina, não só na cidade do Rio de Janeiro, como nos municípios, todos os municípios do estado, e também com alguns amigos em outros estados, em outras cidades. Eu creio que é extremamente importante para a estabilidade política brasileira que nós aproveitemos, do ponto de vista partidário, esta eleição para praticar o envolvimento partidário, para prestigiar a legenda, para organizar o partido, no sentido de estabilizar uma estrutura partidária que é uma base indispensável para a vida democrática. Como governador, eu espero que o povo escolha os melhores candidatos, porque nós vamos ter pela primeira vez no Brasil, que está se construindo no Brasil democrático, uma eleição municipal absolutamente diferente de todas as outras. Porque esta eleição será a eleição que escolherá o prefeito da reforma tributária que está na Constituinte. Nós vamos, a partir da promulgação da Constituinte, do dia 1º de janeiro do ano que vem, quando começa o ano fiscal, nós vamos viver uma realidade tributária totalmente distinta da realidade tributária que se viveu no Brasil de antes de 64 e no Brasil principalmente de depois de 64. O Brasil de depois de 74, centralizado e os municípios absolutamente despidos de qualquer recurso financeiro. Todo o recurso era chupado pelo governo da União, pelo governo federal, e lá era distribuído a fundos perdidos, em programas especiais, impedindo os prefeitos de executarem aquilo que sua comunidade gostaria. Agora não, nós vamos ter uma redistribuição do bolo tributário, de tal maneira que os municípios serão os mais beneficiados, muito mais do que os estados. Os municípios, a partir de 1º de janeiro, terão muito mais recursos do que, por exemplo, eu tive durante os 6 anos que fui prefeito de Niterói. Por isso, eu creio que o cidadão, o eleitor, deve estar extremamente atento a esse fato. E atento também ao fato de que o prefeito é exatamente o líder político e administrativo que vai resolver os problemas do cidadão. Vereador, a propósito dessa questão dos prefeitos, vamos para uma pergunta de Ana Lúcia Viana e já aprofundaremos a questão da reforma tributária. Ana. Governador, o senhor pretende subir ao palanque do PMDB nos 68 municípios onde haverá eleição para apoiar os candidatos do partido? Exatamente. Estarei lá dando a minha solidariedade, o meu apoio partidário. Em vários municípios nós temos alianças distintas. E aqui no Rio de Janeiro, a aliança com outras organizações partidárias tem um determinado perfil. Em outros municípios o perfil é completamente diferente. Mas aonde o PMDB tiver escolhido seus candidatos,
Aonde a base do partido tiver feito sua opção, eu, como militante do partido, estarei lá dando o meu apoio e a minha solidariedade. E essa escolha, eu gostaria de frisar muito aqui, não só na cidade do Rio de Janeiro, como em todos os outros municípios, foi uma escolha absolutamente autônoma e independente. Porque eu não acredito que se possa viver a democracia com o partido do governo, em que o governador ou o presidente da República impõe a sua vontade. Aqui no Rio de Janeiro, em todos os municípios, os candidatos e as alternativas de aliança foram elaboradas e escolhidas independentemente. Paulo Branco. Então, quando o senhor apoiou a proposta de se fazer uma prévia, foi com a intenção, vamos dizer assim, de se eximir do resultado da eleição? O senhor acha que a sua administração estará em julgamento nessa eleição aqui no Rio? Evidentemente, de um lado vai estar, porque vários candidatos vão, inclusive por absoluta falta até de compreensão de qual a função que um prefeito tem, vai querer colocar isso em jogo. Como vai querer discutir o problema nacional? E aí eu acho que é o grande problema, é o grande erro. Porque o prefeito é que atende, que resolve o problema nosso de cidadão. Não é o governador nem o presidente da República. A autoridade mais importante na vida, no dia a dia, no cotidiano de cada família, de cada cidadão, é o prefeito. Por quê? Porque quem cuida da limpeza urbana das cidades é o prefeito. Quem cuida dos postos de saúde, que é o atendimento básico, dentro de uma visão hierarquizada de serviços públicos. O posto de saúde e o hospital geral, que é o hospital de acidentes, eles são atribuições das prefeituras, principalmente em cidades como o Rio, São Paulo, Niterói. É uma responsabilidade municipal. Mas a água é a luz do Estado, né, governador? Eu chego lá. Quem cuida, e não em todos, quem cuida da escola de primeiro grau é o prefeito. Quem cuida da águas pluviais, enchentes, valões e valas, é o prefeito. Quem cuida da manutenção da rua, do estado das ruas, é o prefeito. Quem cuida do ponto do ônibus, da circulação de ônibus, do transporte coletivo, não de massa, porque o transporte de massa é do Estado, que é o metrô e barcas, mas o transporte coletivo é o prefeito. E quem cuida da coisa mais importante de tudo isso, que é o uso do solo, é o prefeito. Então, o prefeito, a prefeitura, tem um poder sobre a vida do cidadão absoluto. Ela põe um ponto de ônibus na sua casa. Você que quer morar, por exemplo, numa área tranquila, de um dia para o outro, o departamento de urbanismo, com o secretário, pode fazer com que a sua rua, que é uma rua exclusiva de unidade uniresidencial, para ser uma rua de comércio. Quem impede a manutenção de um estado de higiene e de saneamento razoável ou não é o prefeito, é a prefeitura. Então, eu acho que essa eleição é uma eleição extremamente importante para a vida do cidadão. Principalmente porque as prefeituras terão mais recursos. Governador, pelas suas relações com o prefeito Roberto Saturnino, o senhor acha importante que o prefeito da capital esteja afetado politicamente com o governador? Governador, eu pediria que o senhor respondesse essa pergunta de Paulo Branco depois do intervalo comercial. Esquerda, está para cair, Curry. Vamos ver, outro, direto, vai cair, vai para as cordas, Maguila, ele está ótimo. Maguila, destino Las Vegas, dia 14 de outubro. Quando o sol se vai e a noite vem, largo tudo só pra ter você pra mim. Cambari, eu quero Cambari, mais, sempre mais. Campari, só ele é assim. E aí, conseguiu? Consegui.
Comprei um 2 quartos, pertinho da Praça Sans Pena. Na Tijuca? E numa rua ótima, Pereira Nunes. Tem varandão, salão, suíte, garagem e playground pra garotada. Não dava mais pra viver naquele aperto. Construção Monte Alfenas Construtora S.A. Financiamento Caixa Econômica Federal. Vendas Francisco Xavier Imóveis. Sua garantia imobiliária. A Pianística, a mais completa casa de instrumentos musicais do Rio. Pianos e órgãos novos e usados, guitarras, contrabaixos, violões, amplificadores, mesas de som, baterias e toda a linha de instrumentos de percussão. Na Pianística você encontra instrumentos das mais variadas marcas para o seu conjunto ou sua igreja, à vista ou a prazo. Telefone 273-4096. 273-4096. A Pianística, Rua Doc Lobo, 53B. Eu vou jogar uma praga naquela tontoca que deu aquela festa horrorosa. Eu vou fazer um trabalho para aquela madamezinha que vive fazendo plástica. Vou preparar uma poção para melar aquele coquetel. Nada disso vai acontecer. A última hora tem um anjo contra todas as bruxas. E o The Guardian Angel. Babalina, babalina, Yassi Maguerro, o babalina, babalina. Marcianita, branco ou negra. Atendendo a inúmeros pedidos de todo o Brasil, a CBS reapresenta As 14 Mais. Uma das principais coleções da história do disco no Brasil. Um documento sonoro de uma época de ouro. Eu sou um sofredor. As 14 Mais. Por enquanto no volume 1 ao 10. Depois vem mais. Sempre em discos e fitas CBS. Nem tudo está perdido. Se localize na Bandeirantes. Evidência, música, esporte, cultura, lazer e sua agenda do fim de semana. Fique ligado. Estreia sexta-feira, dia 26, a 1h15 da tarde. Estamos entrando agora na segunda parte do Prefeito 88. Paulo Branco havia feito uma pergunta para o governador Moreira Franco, que é o nosso convidado. Qual a pergunta, Paulo? Pelas suas relações com o prefeito Roberto Saturnino, o senhor acha importante que o prefeito da capital tenha um bom relacionamento político com o governador do estado? Olha, evidentemente um bom relacionamento político-administrativo é sempre bom. É bom para o prefeito da capital como para qualquer outro prefeito. Aliás, é até uma obrigação política. Eu procuro manter com o presidente Sarney, por exemplo, como governador do estado, em que pese divergências de natureza política, porque lideranças fortes com convicções têm posições divergentes e afirmam, mas eu procuro manter um ambiente respeitoso, de relacionamento político-administrativo adequado. E quando há uma identidade partidária, uma identidade política maior, o povo e a cidade se beneficiam muito mais, porque, evidentemente, a intimidade, o conhecimento com os níveis de decisão, com os secretários de Estado, com os programas em execução, quando há uma disponibilidade política, uma disposição política de determinar tanto a máquina do Estado quanto a máquina do município que trabalhem convergentemente, sem nenhum querer levar vantagens, entre aspas, eleitorais sobre outro, o povo tem resultados muito mais positivos. E eu creio que isso é uma realidade que nós não devemos fugir. Agora, eu como governador, nesse quase um ano e meio, nesse um ano e meio de governo,
eu não discriminei ninguém. Agora, o senhor que conseguiu compor na oposição uma situação particularíssima de montar uma aliança democrática para se eleger governador, o senhor reeditaria essa fórmula hoje? Aí eu, governador do estado... Ajudaria a montar uma aliança democrática para eleger o seu candidato a prefeito do Rio? Não, olha, eu volto à minha primeira resposta. O PMDB do Rio de Janeiro, como dos outros municípios, ele está formulando em função dos seus interesses, do perfil dos seus candidatos, do candidato escolhido, da realidade social local, está escrevendo as suas alianças. Eu não concordo, eu não acho que seja correto que o governador, o presidente da República, repito, imponha candidatos. Isso não dá certo, isso não contribui. Isto é uma manifestação caudilhesca, é absolutamente intolerável para quem está querendo contribuir na construção democrática. Eu não fiz isso no Estado, mas não significa que eu não vá apoiar os candidatos do partido. Vou, como militante, como político, estarei apoiando, ajudando, participando no palanque, em todas as manifestações e ocasiões que me for possível. Vereador, antes da pergunta de Ana Lúcia Viana, eu faria uma solicitação ao senhor que esclarecesse a sua posição em relação à administração Saturnino Braga. Na sua avaliação, foi uma administração boa? Foi uma administração positiva? Qual é a sua avaliação? Olha, eu não acho absolutamente necessário fazer qualquer comentário agora sobre isso. Ana Lúcia. Governador, a política de alianças do PMDB no Estado está sendo com o PFL. Em outro município, a coligação, pode haver coligação com o PDT, com os tucanos, por exemplo? Olha, tem. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a coligação é com o PFL. Em Duque de Caxias, o candidato é do PFL e a coligação é com o PCB, o PCdoB, o PMDB. Temos municípios em que o candidato a vice-prefeito é do PDT e o candidato a prefeito é do PMDB. Em outros, vice-versa, o candidato é do PDT e de vice é do PMDB. Isso num quadro pluripartidário, isso é absolutamente natural. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que você não tem mais o partido do governo e o partido da oposição. Você tem partidos, são vários, que alguns estão no governo e estão com maior ou menor parcela de participação. Eu disse, quando era candidato, que governaria com os partidos que compuseram a Aliança Popular e Democrática, e estou fazendo isso. Existem divergências de percurso, como, por exemplo, nem sempre o PCdoB vota comigo na Assembleia Legislativa, mas o PCdoB participa do governo do Rio de Janeiro, em cargo de direção importante, e como PCdoB. E eu não estou fraudando o compromisso que tive com o eleitor que votou em mim, porque ele sabia que o PCdoB participava da aliança e que participaria do governo, como o PCB, como o PFL, como o PMDB, enfim, como todos os outros partidos que participaram da aliança. Evidentemente, uns mais e outros menos, em função dos votos que tem. Então, eu creio que o fato de estarmos num quadro plural permite que as alianças se façam de maneira diferente, de acordo com a realidade local, com os interesses locais, com a liderança, com o candidato local. Caso a Prefeitura do Rio seja ganha pelo candidato do PDT, Marcelo Alencar, como é que vai ser as relações entre o governo do Estado e a Prefeitura? Olha, essa hipótese, eu acho que ela é uma hipótese que não existe porque ela não vai ocorrer. Então, eu creio que essa hipótese específica, ela é uma hipótese inexistente porque a coligação comandada pelo PMDB é que vai ganhar a eleição na cidade do Rio de Janeiro. Agora, de maneira geral, nesse 1 ano e meio de governo, eu tenho convivido com prefeitos do PMDB, do PDT, do PFL, sem nenhuma discriminação. Eu, quando fui prefeito de Niterói, sofri muito. Eu era discriminado pelo governador, os 2 governadores de estado foram muito duros comigo. E o presidente da República também. E isso eu reclamava naquela época, não como um fraco, mas reclamava porque achava que era obrigação do prefeito de Niterói
reclamar da discriminação ao povo de Niterói. O prefeito representa o povo de uma cidade, em que pese ele ser de legenda A, B, C ou D. O governador também. Então, eu acho que as relações têm que ser, de maneira geral, em princípio, relações respeitosas. A propósito dessa hipótese que o senhor não acredita da vitória eventual do candidato do PDT, Marcelo Alencar. Ontem, em declaração à emissora de rádio, o candidato do PMDB, José Colagrossi, praticamente fez um apelo aos eleitores para que no dia 15 de novembro não deixem o brizolismo voltar. O senhor acha que esse tipo de estratégia é positiva? Deve-se dividir o eleitorado entre aqueles que votam em Brizola, o candidato Brizola, e aqueles que não querem a volta do brizolismo, representado por Marcelo Alencar? Olha, eu acho que as pessoas... existem realidades, e essa é uma delas. Tem pessoas que votam no PDT porque acreditam na necessidade de fortalecer o brizolismo. É uma realidade. Paulo. Vereador, agora há pouco o senhor falou do presidente Sarney. Há um ano atrás o senhor defendia para ele um mandato de 4 anos. Aparentemente o senhor exprimia o sentimento da sociedade brasileira que era pelo encurtamento do mandato dele. Agora, por que essa tese não prosperou? O senhor não soube vocalizar essas aspirações populares? Ou o senhor não teve um sistema de comunicação eficiente para propagar isso? Enfim, não, isso aí não é nenhum problema de propagação, Paulo. Eu quero te dizer 2 coisas. Primeira, foi a maior derrota política que eu já tive na minha vida. Eu, desde criança, que participo de atividade política, com voto, com disputas, e nunca fui tão vigorosamente batido. Quando eu via aquele placar rolar, foi uma coisa acachapante, o número de votos que dado para o mandato de 5 anos. Agora, isso aí, nós não tínhamos condições de pressionar de fora para dentro. Aquilo lá era um colégio eleitoral que estava definido, que tinham pessoas conhecidas. Quer dizer, o que se procurou fazer, respeitosamente, respeitando a soberania do mandato do constituinte, seja do deputado ou do senador, se procurou criar um ambiente, e eu creio que o ambiente era um ambiente muito fortalecido, né, com a ideia de se tentar resolver mais rapidamente o angustioso problema que nós vivemos. Mas a Constituinte entendeu que esse não era o melhor caminho. Agora, o senhor acha que está pagando um preço alto demais por essa posição? O senhor mantém hoje essa posição? Eu não estou pagando preço nenhum alto, não. Eu acho que todas as decisões políticas que eu tomo, eu penso muito. Eu não sou aventureiro. Ao contrário, eu sou até criticado por pessoas até amigas minhas por excesso de cautela. E eu sou cauteloso porque eu sou muito zeloso da palavra. Eu acho que a pior coisa que tem é você assumir compromisso com as pessoas e não cumprir os compromissos. Então eu espero muito, eu avalio muito. Inclusive, como governador do estado, a decisão não é uma decisão só minha. Eu tenho uma responsabilidade para com o estado do Rio de Janeiro e às vezes, e muitas vezes, eu quero dizer coisas, eu acredito em determinadas coisas, determinadas ideias que são minhas e não as digo, não as professo, não as defendo, porque sei que se assim agir, estarei prejudicando o povo do Rio de Janeiro, porque sou governador do estado. Não faço. E quando tomei essa posição, eu pensei muito. Então, eu não vejo prejuízos absurdos. Foi uma luta política que eu perdi. Vereador, nós vamos para o intervalo comercial e na volta eu pediria que o senhor fizesse uma análise justamente dessa questão da influência da sucessão presidencial nas campanhas municipais em todo o país. Agora, intervalo. Você pode não acreditar, mas esta é a festa de confraternização dos moradores do Moulin Rouge. O churrasco. Quem descobrir onde está a carne, ganha um boi gordo. Bronco, com Ronald Golias. Neste sábado, 9h30 da noite.
É Orloff? Claro, só podia ser Orloff. Orloff é mais pura. Também é 3 vezes destilada. Por isso você não se arrepende amanhã. É ela. Será que vai ser bom? Te conto amanhã. Pense em você amanhã. Exija Orloff hoje. A melhor maneira de economizar nas compras de supermercado é comprar com conforto, sem atropelos e pagar com cheque Boulevard. Com ele você compra o melhor para a sua família e só começa a pagar no mês seguinte, sem juros e com correção bem inferior à variação dos preços dos alimentos. Você enche a bolsa sem estourar o bolso. Cheque Boulevard, a maneira inteligente de economizar. Uma exclusividade do Boulevard. Eles são do governo. Vendem armas e acham que o lucro importa mais que a vida. Mônica Vitti em Razão de Estado. Um lançamento Videolan já na sua locadora. Não aceite terapia de balcão. A Silvestre prepara receitas especialmente para você. Na Silvestre, as receitas são manipuladas sob rígido controle de qualidade. Consulte sempre o seu médico. Televox, ouça com perfeição. A Televox lança no Brasil o novo aparelho intracanal. É leve, pesa apenas 3 gramas. Televox, aparelhos para survey sob prescrição médica. Experimente um aparelho Televox por 8 dias sem compromisso. Peça a demonstração pelo telefone 224-1385. Televox, aparelhos para surveys. Rua do Rosário, 173, segundo andar. Telefone 224-1385. Veja meu amor. Atendendo a inúmeros pedidos de todo o Brasil, a CBS reapresenta As 14 Mais. As 14 Mais. Sempre em discos de fita CBS. Aqui onde eu moro, já vi muita criança morrer de diarreia. Vai murchando, mas o soro caseiro evita a desidratação e é fácil de preparar. Use a colher medida ou num copo cheio de água limpa, coloque uma pitada de sal de 3 dedos, um punhado de açúcar, mexa e prove. O soro caseiro deve ter o gosto da lágrima. Essa receita vale uma vida. A Rádio Bandeirantes informa. Presidente Sarney recebe na sexta-feira em Brasília ministros do interior da Argentina e Uruguai. Eles deverão traçar linhas comuns de combate ao tráfico de drogas nos 3 países. Prefeito 88. O nosso convidado é o governador do estado do Rio de Janeiro, Moreira Franco. Governador, em que medida esta sucessão municipal, de alguma maneira, significará também uma espécie de prévia para a eleição presidencial do ano que vem? Eu não acredito nessa tese. Essa é uma tese fantasiosa. Vamos dar um exemplo rápido e creio até que definitivo. Se essa tese vingasse, o governador Orestes Quercia não seria o governador de São Paulo, nem o governador Moreira Franco seria o governador do Rio de Janeiro. Um ano antes, o governador Montoro, PMDB, perdeu uma eleição na cidade de São Paulo para Jânio Quadros. No ano seguinte, Orestes Quercia ganhou aqui na cidade do Rio de Janeiro. O PDT ganhou a eleição com o Saturnino para prefeito e perdeu a eleição para Moreira Franco no ano seguinte. Então, isso é uma construção jornalística que estimula muito a imaginação. Mas o eleitor, ele age de acordo com o seu interesse, que é o interesse público.
Vereador, o senhor não teme que a tradição acabe vingando e que as máquinas públicas acabem, de alguma maneira, influenciando nas campanhas? A tradição do Brasil, de alguma maneira, os governos, em dado momento, acabam ajudando os seus candidatos e que venha a ocorrer isso no ano que vem. Portanto, as máquinas que vão ser escolhidas este ano possam alterar o quadro? Não há. Eu te dei um exemplo claro, quer dizer, inclusive não há nem essa tradição que você diz, porque se houvesse essa tradição, o exemplo que eu te dei de um ano atrás não seria exemplo. O exemplo, ele quebra, ele rompe a tradição e mostra o caráter fantasioso dessa tese de que eleição ganha agora, eleição ganha no ano seguinte. Ana. Governador, na sua opinião, qual o candidato do PMDB que reúne possibilidades reais hoje de chegar à presidência da República? O candidato que o PMDB escolher na Convenção Nacional. O senhor não tem candidato ainda? Não, até porque eu acho que hoje a responsabilidade do PMDB é outra. Nós temos uma divisão interna, o partido está dividido, o partido precisa se definir. E aqui quero até fazer um parêntese, voltando à eleição municipal, o PMDB tem uma parcela de responsabilidade sobre o problema econômico, social e político que o povo brasileiro vive hoje, não é toda. Na eleição, muitos candidatos, de maneira oportunista, vão querer colocar toda a culpa no PMDB, mas nós não devemos ter o menor encabulamento, a menor vergonha de assumir o que for culpa do partido, de discutir os erros e de mostrar que um partido se fortalece, cresce, se modifica, avança na medida em que ele consegue ser sincero com o eleitor, com o povo. Nós não queremos ganhar só esta eleição. Queremos ganhar essa para ganhar a próxima, para ganhar as outras e contribuir para a consolidação democrática. Então, eu creio que hoje o PMDB não deve ainda tratar do candidato. Ele tem que resolver o problema do seu programa, da sua proposta, da sua transparência e, enfim, da sua vida partidária. Nós vamos voltar um pouquinho para a política do Estado. O senhor planejou uma administração para o Estado com a economia naturalmente em crescimento. O senhor planejou prosseguir as obras do metrô, o polo petroquímico, a linha vermelha, uma série de outras obras que dependem de recursos. Hoje o país está em recessão. O senhor faz alguma autocrítica desse seu programa? Não, porque eu estou executando esse programa. Quer dizer, primeiro eu não planejei numa economia Não, porque precisa de recursos para se executar. Ao contrário, eu sempre fui muito temeroso. Aqui mesmo nesse estúdio, eu me lembro que logo no mês de maio, da época do Plano Cruzado, eu mostrava a minha desconfiança, o meu temor pelo sucesso do plano. Eu nunca fui o que eu dizia na época, um cruzadete. Porque se milagre existisse, o mundo seria diferente. O mundo seria diferente. A programação de governo que eu fiz é uma programação que está em execução e é absolutamente factível. Nós estamos ampliando o programa do metrô, com as dificuldades que tem, mas saneamos a empresa, restabelecemos os nossos contatos com o BNDES, restabelecemos os contatos do metrô com o Banerj, já em processo de devolução ao Estado do Rio de Janeiro, depois da intervenção feita pelo Banco Central, e o programa de obras está andando. Agora mesmo nós estamos iniciando a estação de Pavuna, já inauguramos 2 estações na linha para Pavuna, estamos em obras para Copacabana e estamos fazendo a estação para o Castelo. Não corre risco de parar no meio do caminho, não? Não há. Está muito planejado. Sim. Muito planejado. O programa de saneamento possível, né? Sim, eu sempre trabalho com os pés no chão, Paulo. O programa de saneamento da Baixada também está andando no ritmo absolutamente planejado. Inclusive agora nós vamos colocar recursos do Banco Mundial, são 400 milhões de dólares, que serão injetados em programa na Baixada, na cidade do Rio de Janeiro e em Petrópolis. O programa de irrigação que está andando, nós, ano passado, fomos o estado que mais cresceu em agricultura, cresceu maior do que a taxa brasileira, e esse ano, pelas projeções, acontecerá o mesmo, em que pese até nós ainda não termos motivado suficientemente o pequeno e médio produtor agrícola para se engajar no aumento da produção. O único programa que está com dificuldades é a linha vermelha. Porque... E o polo petroquímico?
Esse é o último, que é o mais importante. O que está com dificuldade é a linha vermelha, porque a linha vermelha, já desde a época em que foi incorporada, é uma necessidade, continua sendo, mas ela já estava como sendo para ser desenvolvida pela iniciativa privada, até porque é um projeto federal e não é um projeto estadual, não é isso? E o polo petroquímico? O polo petroquímico é a grande luta nossa. Nós estamos enfrentando interesses contrários ao polo e estamos andando. Agora o local já está escolhido. Os estudos aerofotogramétricos já estão feitos, agora está se fazendo estudos de solo, toda a parte administrativa já está absolutamente concluída, agora vai se iniciar a parte de mobilização empresarial. E o polo não é um projeto público, não é um projeto público, o polo petroquímico é um projeto privado. Quem entra como o grande guarda-chuva é a Petroquisa, é a Petrobras, que é a produtora da matéria-prima, até por legislação. E ela tem recursos para isso. Os outros investimentos são investimentos privados que estão já em processo de elaboração. Então, ele é um projeto absolutamente... E o senhor acha que vai haver demanda no país nos próximos anos para consumir? No país não, no mundo. Hoje, tanto no Brasil, nós estamos na beira de começar a importar petroquímicos, por absoluta falta de oferta no mercado. E isto também ocorre no mundo. Hoje há uma demanda reprimida brutal de petroquímicos no mundo. Então, não é sobre esse aspecto de mercado. O polo aqui, ele está exatamente no eixo central da produção, da utilização de petroquímicos. É em São Paulo e no Rio que nós temos as fábricas que usam o petroquímico como matéria-prima. Então, sob esse ponto de vista, é absolutamente garantido. E do ponto de vista político, o polo petroquímico tem o mesmo sabor para o povo do Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro, do que a luta anticolonialista. O que se pratica no Rio de Janeiro hoje é uma relação colonialista. Nós produzimos petróleo, somos o maior produtor de petróleo do Brasil e vamos continuar a ser, e não temos o direito de industrializar a matéria-prima que produzimos aqui. Governador, o senhor citou algumas obras do seu governo e eu vou pedir que o senhor responda depois do intervalo comercial a seguinte colocação. O senhor acredita que a população acabará votando no candidato do PMDB por causa das realizações do governo estadual? Vamos para o intervalo, voltaremos já. O homem é pequeno, a natureza imensa. Dia 28 de agosto, Dersus Alá. Quando o sol se vai e a noite vem, largo tudo só pra ter você pra mim. Cambari, eu quero Cambari, mais, sempre mais, Cambari. Campari, só ele é assim. E atenção, só até o fim do mês. Tapetes e carpetes Tabacol da Ronari com descontos de 40% ou em 6 pagamentos sem juros. Aproveite, só até o fim do mês ou enquanto durar nosso estoque. Tabacol na Ronari com 40% de desconto ou em 6 pagamentos sem juros. Ronari Barra Shopping, aberta até 22 horas. Ligue agora 325-6400 ou 285-5000. Ronari, onde quem compra volta. Dê um toque de classe em sua residência ou em seu automóvel. Com Insulfilme, você reduz em 99% os raios ultravioleta, conservando inalterados móveis e estofamentos. Reduz em 30% o ruído externo e em 70% o calor do ambiente. É anti-estilhaçante e anti-ofuscante. Insulfilme saiu da ilha para mais perto de você. Agora em Madureira, Rua Delfina Alves 81, em frente ao Colégio Carmela Dutra. Fone 391-6438. Use Insulfilme. Eu vou jogar uma praga naquela dondoca que deu aquela festa horrorosa. Eu vou fazer um trabalho pra aquela madamezinha
Que tal? Nada disso vai acontecer. A última hora tem um anjo contra todas as bruxas e o The Guardiangel. E cada um cheio de si, que como tu ficasse aqui. Secos e molhados. Que cada um bem lá no fim, que como tu A volta do Gato Preto. Um lançamento Discoban. Em discos e fitas. Crianças, hoje nós vamos falar sobre o Prêmio PAI de Pesquisa Estudantil. Vocês sabem o que é a PAI? PAI é a Fundação de Assistência ao Estudante. E nesse ano, o tema da redação é A PAI também é Educação. Podem participar todos os alunos de primeiro e de segundo grau. Procure o regulamento na sua escola. Ah, claro, o prazo é até 30 de agosto. Como é? Vamos participar? Vamos! Baixaria sempre em alta. Brega, chique, música da mais fina qualidade. Gente importante e gente que nunca vai ser. Perdidos na Noite. Tem de tudo com Fausto Silva. Neste sábado, 10h30 da noite. Vamos então prosseguir com o Prefeito 88. O governador Moreira Franco é o nosso convidado. Governador, as realizações do governo estadual vão influir, no seu entender, na sucessão municipal, nos 68 municípios do estado? Acho que vão influir, é natural que influam, é da natureza do processo político que isso ocorra. Não é nem bom e nem ruim, é absolutamente natural. Agora, o que me parece que é fundamental, e acho que o vigor desse programa é exatamente esse, é que o prefeito vai ser escolhido pelo cidadão por sua capacidade de resolver os problemas que a prefeitura tem condições de resolver. Por exemplo, o prefeito não tem nada a ver com segurança pública. Quem disser nessa mesa que tem, que vai resolver, que vai fazer, que vai acontecer, está mentindo. O Constituinte não dará condição aos prefeitos de constituírem a Guarda Municipal? Guarda Municipal não cuida de segurança pública. Guarda Municipal cuida de atribuições de preservação de parques. Um trabalho preventivo, né? Não é nem preventivo, não tem nada de segurança. É um trabalho de apoio absolutamente secundário, não é relevante, não tem a menor capacidade, é uma atribuição exclusiva do Estado, das polícias civil e militar, que tem na legislação suas atribuições e que são elas que definem a responsabilidade de segurança pública. Então, quem discutir nessa mesa que vai resolver segurança pública, não está falando a verdade, está querendo enganar. Prefeito resolve o problema de limpeza urbana. Prefeito resolve o problema de urbanismo, de ocupação e uso do solo. Certamente, se nós tivéssemos aqui, na cidade do Rio de Janeiro, não agora, de muitos anos, uma proposta muito mais racional de uso do solo, nós não teria Copacabana, que é uma das maiores densidades por metro quadrado do mundo. Do mundo. E ali você tem que ter serviço de água, serviço de esgoto, serviço de segurança, etc. Então eu acho que é fundamental que nós entendamos que o voto do eleitor é dado para quem tem condições de resolver os seus problemas. Governador, nós ainda estamos vivendo alguns vícios do tempo da fusão. O que o senhor acha que é do Estado que deveria ser transferido para o município e do município para o Estado? O senhor andou uma época querendo entregar o estádio municipal ao prefeito. Não sei se quis entregar o Teatro Municipal e o Detran. Com quem ficaria o Detran nessa reformulação? Olha, eu acho que, por exemplo, eu propus ao prefeito Saturnino que o Estado encontrasse uma forma de incorporar a Conlurb, porque limpeza urbana não é um problema só municipal, é um problema metropolitano. O Rio de Janeiro deposita o lixo, o aterro sanitário da cidade do Rio de Janeiro em Gramacho, que fica no município de Caxias. Niterói, quando eu era prefeito, recolhia o lixo em Niterói e de caminhão ia até Gramacho, atravessava a ponte, pegava a Avenida Brasil para ir a Gramacho, que é uma coisa absolutamente irracional. Se nós tivéssemos uma empresa metropolitana,
nós poderíamos racionalizar com pequenas usinas de lixo, regionalizadas, etc. O problema de trânsito, de habilitação, de controles, que são algumas atribuições que o DETRAN tem, é um problema municipal. Eu acho que deveria ser o prefeito, a prefeitura, ela vive mais o problema da cidade do que o Estado. É muito mais fácil você resolver o trânsito, você planejar o trânsito com responsabilidade municipal do que estadual. O que ocorre hoje? O planejamento de trânsito é do DETRAN, o DETRAN só age em uma parte da cidade do Rio de Janeiro e não age nos outros municípios do estado. Eu, por exemplo, reclamava, tinha brigas terríveis quando eu era prefeito com o DETRAN na época, exatamente por causa disso. Então eu estou disposto a dar. Agora, evidentemente, não é nem dar, é de passar, e não é passar por esperteza financeira, porque acho que é um serviço que é mais bem realizado pelas prefeituras. Passaria de comum acordo. Agora, é necessário que as prefeituras se habilitem para isso, porque você pode grimpar a cidade do Rio de Janeiro, se não tiver um bom esquema, um bom projeto de circulação de veículos. Ana. Mas eu poderia ser mais específico, quer dizer, o que passaria da alçada do Estado para o município? E o que o Estado perderia de recursos com isso? Não passa nada. Eu acho que não há dentro do projeto de reforma tributária das atribuições agora, não há nenhuma passagem de serviço. O município tem suas atribuições definidas, que são o uso do solo, águas pluviais, limpeza urbana, transporte de ônibus coletivo, fixação de tarifa de ônibus, escola de primeiro grau, saúde, saneamento, águas pluviais, valas, esgotos, isso, aquilo, outro. E, enfim, quer dizer, esses são os serviços básicos, o serviço urbanístico. O Estado tem atribuições de segurança, de escola de segundo grau, de saúde mais sofisticada, de sistema rodoviário, né? Sistema rodoviário, são as rodovias, e tem alguma influência na definição da política econômica do Estado. Não toda, porque nós só temos o ICM como tributo. E através da política fiscal, você não tem uma grande margem de recursos para mobilizar políticas públicas que estimulem mais ou menos o crescimento agrícola e industrial. Mas ainda tem. E a União tem as outras atribuições. Fernando, o senhor é a favor da legalização do jogo? O que o Rio de Janeiro ganharia com a legalização do jogo? Empregos, turismo, hotéis, lazer, recreação, e ganharia uma coisa que eu acho fundamental. Acabaria com a hipocrisia. O que se vive no país é uma hipocrisia. Uma hipocrisia que é toda ela, tá entendendo, revestida por uma coisa que na linguagem de rua chama-se PP. O PP é a propina que é paga para que as coisas que são tidas como ilegais sejam mantidas e todo mundo sabendo onde é. Eu sou favorável por isso. Eu acho que a Constituinte deveria ter, não de maneira indiscriminada, mas deveria deixar que as Assembleias Legislativas, elas resolvessem, porque tem estados que não querem ter jogo. É um Os direito candidatos que do PMDB vão defender a legalização do bicho Não, nessas isso é uma plataformas? opinião, isso é uma opinião pessoal minha, não tem, isso não é uma opinião partidária, evidentemente que nem cabe o candidato. Eu acho, aliás, na campanha eleitoral eu disse, eu não vou, vocês se lembram, disse aqui a você, eu não vou ficar usando a polícia para reprimir o jogo do bicho. Não vou fazer isso, eu não tenho acordo com o bicheiro, eles não me apoiaram, apoiaram o outro candidato. Então eu me senti com muito mais autoridade para dizer isso, porque não levei nada, nem apoio de voto, nem apoio financeiro, nenhum tipo de envolvimento. Faço isso por convicção, porque acho que a responsabilidade da polícia é cuidar da segurança pública, é cuidar do combate ao narcotráfico, é acabar com aquele ambiente de cumplicidade intolerável que tinha nessa cidade, em que o secretário da Polícia Civil respondia a processo de acumpliciamento com a máfia francesa, que ninguém, que não tinha autoridade reprimindo o crime, e o crime se organizou livremente, causando uma grande intranquilidade na população. Tudo isso dentro da lei. E não iria mobilizar esses recursos, essa disposição política para ficar
combatendo algo que é da cultura brasileira, que é o jogo do bicho. Governador, nós vamos agora para o intervalo comercial e na volta eu pediria que o senhor fizesse uma avaliação desta relação. Segurança, eleição. Em que medida este tema voltará a ser discutido intensamente na campanha 88? Agora, intervalo. Louco solto por aí. Os mais engraçados não se enganam. Batem o ponto na praça mais divertida da cidade. Praça Brasil, com Moacir Franco. Nesta sexta, 9h30 da noite. O que existe por trás dessa marca? Bom atendimento com menor preço. Maior estoque. Entrega imediata. Divisão de Engenharia e Arquitetura. Fabricação própria. Instalação de divisórias, forros e pisos. 25 anos de experiência. Divilan 224-2424. Fácil, não? Então, Geraldo, faturando? A empresa está crescendo. Esse cafezinho continua especial, né, Glória? Cada vez melhor. E as ligações, Clarice? Nem dá pra falar. Filial Manaus não. O que diziam os números, Paulo? Estamos indo muito bem. Beto, e a equipe, como vai? Estamos cheios de saúde. Fiz 2 golaços no domingo. Nasceu um garotão! Empresa que tem plano Dami, você conhece logo de cara. Golden Cross. Saúde em primeiro lugar. Limpeza e regulagem eletrônica de carburadores é com a Carburini. Alinhamento, balanceamento, mecânica em geral feita por profissionais altamente especializados só na Carburini. Orçamento sem compromisso. Fone 371-7550. Carburini, Avenida Brasil, 16.721. Irajá, em frente à Passarela 23. Pista de descida da Avenida Brasil. Dê valor ao seu carro. Leve-o a Carburini. No ponto de vista, a ótica do preço baixo oferta coisa muito séria. Veja bem, óculos para leitura no seu grau apenas 490. E mais 20% de desconto sobre o orçamento de qualquer outra ótica. Ponto de vista. Rádio Táxi. O verdadeiro é branco com faixas amarelo e laranja. Atendimento 24 horas e você só paga a partir do local solicitado. Sempre na bandeira 1. Classificados da TV. Classificados da TV. Classe. Babalina, babalina. Yassi Maguerro. O babalina, babalina. Marcianita. Branco-negra. Atendendo a inúmeros pedidos de todo o Brasil, a CBS reapresenta As 14 Mais. Uma das principais coleções da história do disco no Brasil. Um documento sonoro de uma época de ouro. Eu sou um sofredor. As 14 Mais. Por enquanto no volume 1 ao 10. Depois vem mais. Sempre em discos e fitas CBS. Nem tudo está perdido. Se localize na Bandeirantes. Evidência, música, esporte, cultura, lazer e sua agenda do fim de semana. Fique ligado. Estreia sexta-feira, dia 26, a 1h15 da tarde. Governador, o senhor foi eleito justamente com a bandeira de não violência. A questão da segurança foi muito frequente, muito forte naquela campanha. O senhor acha que este ano a questão da segurança voltará a ter a importância que teve na sua campanha? Está sendo. Eu creio que um grande problema que nós temos é exatamente esse. Eu tenho trabalhado incansavelmente no sentido de comprar equipamentos, de melhorar, de restabelecer a hierarquia dentro da polícia, de qualificar melhor. Já trouxe técnicos ingleses, italianos,
espanhóis, fazendo concursos, cursos, seminários, debates, e os números mostram que tem melhorado, tem mais polícia na rua, o adestramento está melhor, etc. Esse é um problema que vai estar permanentemente atemorizando as grandes cidades, e não só brasileira, mas esse é um problema das grandes, é um problema urbano que nós todos temos que ter. Evidentemente, o povo está envolvido com esse problema. Agora, debater esse problema não vai resolver, porque o prefeito não tem absolutamente nada com esse problema. Governador, uma coisa que não foi bem compreendida foi a sua decisão de aceitar o Banerjee de volta para o Estado sem que ele estivesse saneado. Os interventores só pioraram a situação do Banerjee nesse período, acumulando um prejuízo mensal de 1 bilhão e mil. E o senhor já decidiu que não vai demitir ninguém, que não vai fechar agências, enfim, não vai fazer uma política de austeridade. O senhor não tem medo disso, não? Política de austeridade eu vou. O problema é que nesse país se confunde austeridade com mar de sangue, demissão, liquidação, todos esses, inflação. Aí você tem austero quando pratica uma política que necessariamente não é a melhor e nem a mais austera. A determinação ao presidente do banco é da mais absoluta austeridade. Até que é uma obrigação, porque banqueiro tem que ser austero. Eu lutei, eu não quis receber o banco, eu lutei muito para que o Banco do Estado do Rio de Janeiro voltasse ao governo, ao povo do Rio de Janeiro. Tive grandes dificuldades. As pessoas até, os próprios bancários, pensaram e disseram, escreveram que havia uma certa omissão da minha parte. E eu, calado, porque o mais importante não era ficar fazendo firula, mas trazer o banco para o Estado em condições adequadas. Nós tivemos, durante esse período em que o banco veio para cá, 4 presidentes do Banco Central. Eu negociei com 4 pessoas de idade diferente, de mentalidade diferente, de cabeça diferente, de postura política distinta. E só agora, com o último presidente, Elmo Camões, é que nós conseguimos viabilizar esse entendimento, que fez com que o banco deixasse de ser comandado dentro de uma orientação política de pré-liquidação para que nós entrássemos num programa de recuperação do Banerjee. E isso aí, essa recuperação não vai se dar com ideias geniais na cabeça. Vai se dar com trabalho, com austeridade, com confiança, com restabelecimento da credibilidade do banco. E eu creio que isso vai ser fácil, porque os banerjianos são extremamente dedicados, são bancários voltados para o crescimento do banco, e nós não queremos um banco privado. O Banerjee é um banco público. E banco estatal é diferente de banco privado. Banco estatal não dá lucro. Banco estatal trabalha para garantir condições adequadas ao cidadão, ao produtor, ao comerciante, ao investidor, enfim, a quem queira trabalhar pelo Estado. Ana. Governador, o senhor falando em austeridade, eu gostaria de comentar um ponto assim que está na pauta do dia, que é a greve dos professores, não especificamente na greve. Mas com a Constituinte garantindo o direito irrestrito da greve, como é que o senhor acha que os próximos prefeitos devem se colocar diante de paralisações que possam ocorrer com esse direito assegurado? Da mesma maneira que eu fiz até agora, dentro da lei. Eu acho que a Constituinte garantiu esse direito tem que ser garantido, a lei tem que ser cumprida. De resto, eu tenho feito isso. Até agora, no Estado do Rio de Janeiro, nós não tivemos dificuldades excepcionais. Acho que há uma questão de responsabilidade pública, que é do funcionário público e do governo. O funcionário público, ele não é obrigado a ser funcionário público. As pessoas não são obrigadas a serem funcionárias públicas. Nem professora, nem médico, nem administradores, nem economista, nem ninguém. O que distingue o funcionário público do funcionário de uma empresa privada é que é uma questão ideológica. O funcionário público, ele é um servidor público, ele é pago com dinheiro do contribuinte para prestar um serviço ao cidadão. Ele está ali como prestador de serviço. E a capacidade de arrecadação do Estado, ela é limitada pelo dinheiro que você paga através do seu imposto, do seu tributo, da sua taxa. O governo do Estado, por exemplo, não tem uma capacidade ilimitada.
Ele não repassa custos, como faz a empresa privada. A empresa privada tem que ter uma política salarial mais ampla, simplesmente ela aumenta os preços. Nós vamos todos, inclusive os que recebem os aumentos salariais dela, pagar mais pelo produto que produzem e ela, então, cumpre seus compromissos. O governo do Estado não pode fazer isso, nem as prefeituras, porque a nossa capacidade é limitada. Nós temos um limite e temos que nos entender dentro desse limite, porque estamos no mesmo barco. Governador, eu gostaria de conhecer a sua estratégia de negociação, particularmente com os professores que já estão há 75 dias em greve. O governador Brizola, quando teve esse mesmo tipo de problema, ele foi para a rua e denunciou os médicos e julgou a opinião pública contra os médicos e conseguiu acabar a greve dos médicos e com a greve do metrô. Não acabou a greve do médico. O senhor botou primeiro direito, depois botou o Rafael, não assumiu frontalmente. Pera um minuto, não houve nada disso. Acho que você está pintando um quadro que não é um quadro verdadeiro. Quer dizer, o que houve naquela época foi uma verbalização exacerbada, que o ambiente ficou exacerbado, de certa forma até um certo desrespeito a uma categoria que tinha suas razões. E se avançou muito pouco, a greve do médico demorou o tempo todo. Nós já tivemos greves de médicos, de professoras, estamos resolvendo dentro da hierarquia do setor público, que precisa haver. Não existe um governador sem secretários. Quando o governador quer governar sem secretários, acaba essa desorganização total que foi o governo do Estado. Quando o presidente da República quer governar sem ministros, acaba uma confusão que ninguém se entende. A democracia pressupõe responsabilidade. O secretário de Educação, ele tem responsabilidades com o seu setor. O secretário de Saúde tem responsabilidades com o seu setor. E o cidadão tem que cobrar do secretário isso. Ele não é um marionete, ele não é um leviano, ele não pode ser tido como um irresponsável. Ele tem tanta responsabilidade, às vezes até mais, do que outros secretários, mas tem tanta responsabilidade quanto o governador, quanto o deputado, quanto o prefeito, quanto o senador, quanto o presidente da República, porque é do conjunto dessas responsabilidades que você tem uma democracia funcionando. Vereador, infelizmente nós estamos chegando ao fim deste Prefeito 88 e eu pediria então que o senhor utilizasse este espaço para dar a sua mensagem, logicamente voltada aos candidatos que vão disputar em 15 de novembro essa importante eleição e também para o povo do Rio de Janeiro. Olha, a minha mensagem é uma mensagem de confiança na democracia. Nós temos mais uma oportunidade de votar. Eu acredito no voto. Eu sou um homem público que jamais teve cargo público a não ser oriundo do voto popular, da urna. Eu me elegi deputado federal, eu me elegi prefeito de Niterói, governador do estado, foram os 3 cargos públicos que tive pelo voto. Porque eu acredito na democracia, eu acredito no voto, eu acredito no debate, eu acredito nesta vida que é a que nós vamos viver daqui para frente. Nós vamos escolher o prefeito. Temos que escolher homens que são muito, muito importantes. Eu fui prefeito de Niterói e posso dar um depoimento muito vigoroso aqui. O prefeito manda mais que o governador. O presidente Juscelino Kubitschek dizia, como presidente da República, que ele, que também foi prefeito de Belo Horizonte, ele mandava mais do que como presidente da República. Por quê? Porque é o prefeito que decide as coisas essenciais do nosso cotidiano. É o prefeito que decide o estado de conservação da esquina, da rua, do transporte coletivo, da utilização do solo, da limpeza urbana, da escola de primeiro grau, da saúde básica, do saneamento essencial e básico de uma cidade. E eu creio que se nós todos nos unirmos, respeitando as divergências partidárias, debatendo, cotovelando, porque um processo eleitoral é uma disputa, e a disputa tem cotovelada, tem empurrão, é natural que isso haja, mas se nós nos unirmos no respeito à integridade do voto popular, ao direito à representação que vai surgir das urnas, eu não tenho a menor dúvida de afirmar que nós estamos contribuindo para a democracia e para a melhoria da vida do povo carioca, do povo fluminense e do povo brasileiro.
Governador, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado também a Ana Lúcia, obrigado a Paulo Branco. E na próxima semana, mais uma entrevista aqui no Prefeito 88, para que no dia 15 de novembro você saiba escolher corretamente o que é mais importante, de forma consciente. Até logo.